Olha só que coisa mais linda, a Necessaire Maletinha Grazi. Essa maletinha é bem prática porque ela abre quase que completamente, cabe bastante coisa e ela ainda tem um bolsinho aqui na parte da frente. Eu sou a Vivi De Gaspari e vou ficar muito feliz com o seu comentário nesse vídeo e com o seu joinha. Você vai começar baixando o molde, o link do arquivo em PDF está aqui embaixo na descrição do vídeo. Nesse mesmo arquivo de molde tem também todas as medidas das outras partes que nós precisamos cortar. O molde é dos espelhos, ou seja, frente e costas da nossa maletinha. O tecido que eu estou usando aqui, tanto para o principal como para o forro, é tricoline 100% algodão. Aqui eu tenho os dois espelhos já cortados no meu tecido principal e todas as partes de tecido principal, com exceção do bolso, eu estruturei com TNT 150 gramas. A parte do forro dos espelhos eu não gosto de cortar já no molde, então eu corto um pouco maior e depois eu refilo após a costura. Se você preferir já cortar no molde, pode cortar. Vamos ter também as partes do canal do zíper, tanto no tecido principal estruturado, como também no forro. A parte do folha é bem pequenininha, então nós temos também no tecido principal e no forro. Eu vou fazer um bolso na parte da frente, então para esse bolso você vai cortar nas medidas que estão informadas no arquivo de molde. Eu inverti a estruturação. Em vez de estruturar o tecido principal com TNT, eu estruturei a parte do forro com TNT, porém utilizei um TNT mais fininho. Esse aqui é o TNT de 80 gramas. Na hora da montagem você vai entender por que eu estruturei o forro e não o tecido principal. Vou precisar também das tiras de tecido para fazer as alças, corte nas medidas informadas no molde. Além disso, eu vou precisar de 75 centímetros de zíper número 5, 2 cursores número 5, viés Bonion para fazer o acabamento interno e vou precisar também de aproximadamente 85 centímetros de vivo para cada espelho. Esse vivo aqui é um vivo de tecido que eu já preparei, já está prontinho para ser costurado na peça. Se você não sabe como fazer o seu vivo de tecido, esse eu fiz utilizando o espaguete. No meu Instagram tem um vídeo onde eu ensino a fazer o vivo de tecido utilizando o espaguete e tem também várias dicas, inclusive sobre calcadores para vivo. Aqui na descrição do vídeo tem o link e eu vou usar também um botãozinho plástico de pressão número 12 para fechar o bolso. Vou começar a costura aqui pelo bolso então. Você vai notar que o tecido principal é um pouco menor que o tecido do forro. É assim mesmo, porque o tecido de forro vai ficar como um falso debrum na parte de fora. Então, nós vamos posicionar direito com direito, nesta parte mais larga, e nós vamos passar uma costura com um pé de máquina, com retrocesso no início e no final. Lembrando que a margem de costura que nós trabalhamos é de meio centímetro. Costura passada, nós vamos abrir, colocar avesso com avesso. Essa união de costura nós vamos deixar tombada para o lado do tecido principal, vamos alinhar aqui embaixo, vamos vincar bem direitinho aqui e passar uma costurinha, rebatendo essa costura aqui sobre o tecido principal e vamos passar uma costura aqui em cima também na borda para assentar os dois tecidos juntos. Aqui atrás fica dessa forma e aqui na frente nós ficamos com essa tirinha de acabamento que é o próprio tecido de forro. Por que eu estruturei o forro em vez de estruturar o tecido principal? Porque aqui eu vou colocar o botão. Então é sempre bom que o tecido onde eu vou colocar o botão seja um tecido que tenha algum tipo de estrutura, para que o tecido não deforme ou não esgarce conforme o abre e fecha do botão. Eu passei uma costurinha de segurança aqui embaixo, só para prender os dois tecidinhos do bolso juntos e fiz um pique aqui na parte de baixo, encontrando o meio. Vou pegar um dos espelhos. Então, a parte mais larga é a parte de baixo da maletinha. Vamos encontrar o meio tanto embaixo como em cima, fazendo um piquezinho. Nesse pique aqui de baixo, eu vou encontrar o pique do bolso e vou alinhar o tecido bem direitinho. Como o tecido do bolso está cortado retangular e a maletinha aqui no espelho, ela reduz na parte de cima, então vai estar sobrando mesmo um pouquinho de cada lado. Nós vamos prender e aqui pelo lado de trás eu vou passar uma costura de segurança
prendendo esse bolso. Com o bolso preso, toda essa sobrinha de bolso eu vou refilar. Nessa etapa, eu já posso pôr o botão do bolso. Se você quiser deixar o bolso assim, sem botão nenhum, pode também. Eu vou colocar para ficar um bolso um pouco mais fechadinho. Então, eu já tenho o pique aqui embaixo e o pique aqui em cima. Eu vou posicionar aqui minha régua e vou marcar aqui a posição do botão, centralizando nessa minha faixinha. É só fazer o furinho do botão com o agulhão e eu já posso furar também a parte do espelho. Então, aqui eu coloco um acabamento, aqui por trás eu vou colocar o outro acabamento e aí eu vou fixar no balancinho as pecinhas macho e fêmea, uma em cada parte aqui do botão. Prontinho, o botão fixado. Agora eu vou pegar a parte do forro do espelho e vou posicionar avesso com avesso. Lembra que eu cortei o meu forro um pouco maior em vez de cortar já no molde. Então agora é só passar uma costurinha de segurança em toda a volta para prender o forro na parte principal do espelho. E eu vou fazer a mesma coisa com o outro espelho que não tem bolso. Avesso com avesso e prender com a costurinha de segurança. Depois de passar essa costurinha, é só refilar o tecido de forro. Vamos agora preparar o canal do zíper. O canal do zíper é bem comprido, então eu vou começar com uma parte do forro e uma parte do tecido principal. Se você me acompanha há mais tempo, você sabe que eu gosto sempre de costurar por partes, começando pelo tecido de forro. Então eu posiciono o meu zíper forro com o direito para cima e o zíper também com o direito para cima. E passo uma costurinha de segurança prendendo esse zíper no forro. Passada essa costurinha de segurança, eu já venho com o tecido principal, direito com direito. E agora eu vou passar essa costura encostando o calcador na cremalheira do zíper. Vou alinhar bem certinho aqui e aqui. Estou usando o calcador comum da minha máquina. É só encostar na cremalheira e vir se guiando pela cremalheira. Passada essa costura, nós vamos abrir, colocar avesso com avesso e rebater essa costura aqui junto ao zíper. Eu já vou aproveitar também e passar uma costurinha de segurança prendendo a borda do tecido principal com o forro. Este lado já está pronto, então a mesma coisa que eu fiz desse lado eu vou fazer do outro. Começar pelo forro, direito do forro para cima, direito do zíper para cima. E agora eu vou me preocupar em alinhar aqui e aqui também com esse tecido que já foi costurado. Vou passar a costurinha de segurança primeiro, depois eu venho com o meu tecido, direito com direito, o principal, fazendo a costura encostando o calcador na cremalheira do zíper. Depois de feita essa costura, é só abrir avesso com avesso e novamente fazer o pesponto de acabamento desse lado e já prender aqui borda com borda nesse lado aqui. Com o canal de zíper já pronto, então eu só preciso agora colocar o cursor. Eu vou usar 2 cursores, então eu vou colocar um por cada ponta do zíper. Trago os cursores aqui para o meio e agora eu vou acertar essa ponta. E a medida final desse canal do zíper vai ser 70 centímetros. Nós cortamos um pouco maior, agora vamos refilar. Atenção para a dica: depois de refilar, você passa uma costurinha de segurança aqui para não desmanchar nenhuma costura que a gente já fez e queima a pontinha do zíper. Antes de costurar o fole no canal de zíper, nós vamos costurar o vivo nos espelhos. Estou aqui com o meu vivo já prontinho, feito com espaguete, utilizando tecido, e eu preciso de um acabamento para o encontro das pontas do vivo. Eu tenho aqui um quadradinho de tecido, o mesmo tecido que eu estou usando para o vivo. Esse quadradinho tem aproximadamente 6 centímetros. É só a gente fazer uma dobrinha ao meio, vincar e levar as bordas para o centro como se fosse um viés. Dessa forma. Lembre-se que eu já estou com os meios marcados no meu espelho, tanto embaixo como em cima. Então aqui na parte de baixo, eu vou posicionar esse acabamento bem centralizado, com essa parte da dobra para cima. E vou prender com uma costurinha de segurança. Agora eu vou costurar o vivo aqui na volta toda do meu espelho, começando aqui de baixo, dentro desse acabamento. Então essa pontinha aqui eu corto bem retinha,
Vou colocar bem aqui no meio e vou vir costurando este vivo, já com o calcador para vivo, sempre alinhando direitinho borda com borda. Aqui na curva, como esse vivo foi feito com o tecido cortado no viés, então a curva se molda bem direitinho, não tem necessidade de dar piques, o tecido vai se moldar certinho, mas se você tiver dificuldade dessa forma, por ser tecido e a estrutura desse vivo ser somente através do espaguete que está aqui por dentro, você pode dar piques aqui na curva, nesta parte aqui do tecido, para facilitar a sua costura. Mas não tem necessidade, eu não vou dar pique aqui na minha costura. Eu estou utilizando o calcador para vivo estreito, que é aquele que eu mostrei no vídeo do IGTV, e utilizei para fazer o vivo. Chegando no final, cortamos o vivo rentinho e vamos abaixar o acabamento para ele cobrir a emenda do vivo. Retrocesso, fica dessa forma e é só cortar agora esse excesso do acabamento. No outro espelho é só costurar o vivo da mesma maneira. Eu vou fazer uma alcinha com o próprio tecido, então tem as medidas junto com o molde. Você vai fazer essa alça dobrando o tecido ao meio, vincando no ferro, e depois você vai trazer as bordas do tecido para o centro, como se fosse um viés, e vincar bem ao ferro dobradinho. Dessa forma, eu vou passar uma costurinha na borda, fechando essa dobra, e vou passar outra costurinha desse lado, só para ficar bonito com costura dos dois lados. Com as alcinhas prontas, é só costurar aqui nos espelhos. Aqui na parte de cima nós temos a marcação do meio, então do meio eu vou marcar 5 centímetros para cada lado. Essa marcação de 5 centímetros a partir do meio é o meio da minha alça. Então eu vou posicionar a minha alça centralizando na marcação, sem torcer a alça, eu venho e posiciono aqui centralizando na outra marcação. E vou passar uma costurinha de segurança para prender a alça. No outro espelho eu vou fazer a mesma coisa. Alcinhas presas, vamos costurar agora o fole, que é bem pequenininho, aqui no canal de zíper. Aqui não tem segredo, é só posicionar o canal de zíper direito com o fole. Vou passar uma costura aqui de um pé de máquina e depois vou virar aqui e novamente passar essa costura com o forro junto. Direito com direito do forro e repassar a costura no mesmo lugar. Feita essa costura, então é só vir agora avesso com avesso e rebater essa costura aqui. A medida de fole que eu passei é uma medida exata, já certinha para bater no contorno do espelho. Mas se você tiver dúvida, você pode conferir se vai bater certinho antes de fazer essa etapa de costura. É só você clipar todo esse anel no espelho e no encontro do fole com o canal de zíper, você verifica se está sobrando exatamente a margem de costura, que é 1 centímetro, ou seja, vai ser meio para cada lado, então precisa sobrar nessa conferência exatamente 1 centímetro passando por cima aqui um tecido do outro. Se tiver com mais, então você precisa refilar o seu fole, essa parte menorzinha aqui, para que a sobreposição de tecidos aqui nessa conferência seja de apenas 1 centímetro. Essa forma de conferir você pode fazer em qualquer peça que tem fole. Inclusive, se você fica com medo de cortar e não bater, você pode cortar o seu fole um pouco mais longo e sempre checar dessa forma, prendendo todo o anel em volta do espelho. E aí você marca e refila, deixando apenas o tanto de margem de costura. Então agora eu venho com a outra ponta, eu vou tirar o forro lá para baixo e vou costurar apenas direito com direito aqui do tecido principal, com um pé de máquina.
Costuramos aqui, agora nós estamos com esse forrinho solto. Esse pedacinho é bem pequenininho. Então, o que a gente faz para costurar direito com direito no forro? Nós vamos vir aqui, enrolar isso aqui, para eu conseguir trazer esta pontinha aqui da parte do fole aqui na parte do zíper. Então, eu enrolei, eu venho trazendo de lado, ó, pra ele sair, até eu conseguir chegar aqui, bem alinhadinho. E puxo para fora essa parte aqui toda do zíper. Prendo bem direitinho e vou passar a costura em cima dessa primeira costura que eu já fiz. E agora eu vou costurar junto essa partezinha do forro. Feito isso, é só terminar de desvirar aqui. Ficou costuradinho, com a costura embutida. Agora eu vou abrir bem aqui essa costura e vou rebater a costura aqui, do mesmo jeito que eu fiz desse lado. Só para encerrar essa partezinha do fole, eu vou passar a costurinha aqui, fechando, e aqui também, fechando essas duas laterais que estão abertas ainda. Feito isso, nós vamos então juntar aqui, costura com costura, para poder achar o meio dessa partezinha do fole. Então, eu vou fazer o pique do meio aqui e aqui embaixo também. E vou marcar o meio aqui do canal de zíper, aqui na parte de cima e aqui desse outro lado também. Marcados os meios, nós já podemos posicionar em um dos espelhos. Então, eu vou pegar o meio que eu marquei na parte do zíper em cima e vou encontrar com o meio aqui da parte de cima do espelho. Vou posicionar direito com direito. E aqui na parte de baixo também, meio com meio. E eu vou distribuir todo o restante desse anel no contorno do espelho. Com toda a volta clipada, eu vou agora fazer o fechamento da costura, levando a máquina desta forma, fazendo a costura aqui por dentro pelo lado do espelho e fazendo o contorno. Eu gosto para essa etapa de utilizar o calcador para vivo mais largo, porque eu vou me guiando também pela borda do tecido. O meu calcador vem margeando o tecido. Vou começar aqui pela parte de baixo e vou me guiar pelo calcador. Da mesma forma que eu fiz para costurar ao vivo no espelho, eu vou agora fazer o fechamento. Retrocesso. Com a costura toda feita, você vai checar se o vivo ficou bem certinho, costuradinho aqui por dentro. E agora nós já vamos colocar o viés para dar acabamento aqui nessa costura. Eu vou usar o viés Bonneon já vem com vinco no meio, queimo aqui a pontinha. Esse viés é só dobrar o meio, abraçar aqui a borda do tecido bem rentinho, bem justinho e vir costurando novamente com o calcador para vivo, o mesmo que eu utilizei para fechar a peça. A dica que eu dou para a costura desse viés é você sempre dar uma esticadinha quando você vier costurando, porque assim você consegue deixar ele bem justinho, sem rugas, e ele vai se moldar direitinho na curva. Eu vou costurar aqui por este lado, mas tanto faz, se você quiser costurar por este lado, também dá certo, vai do seu gosto, da sua preferência. Quando a gente estiver chegando no final, nós vamos cortar um tanto que passe a ponta inicial. Se você quiser, você pode fazer uma dobrinha para fazer o acabamento ou deixar a pontinha queimada para ela não desfiar. Confere se tá tudo costurado dos dois lados. E agora nós vamos repetir essa mesma costura com o outro espelho. Então, eu vou colocar direito com direito, meio com meio na parte de cima, meio com meio na parte de baixo. Vou clipar toda a volta e depois que eu clipar, aí eu posso abrir o zíper para facilitar na hora da costura eu poder manusear melhor a peça. Você vai ver que não é difícil manusear a maletinha nessa parte da costura, porque o zíper abre quase que totalmente. Venho costurando, fazendo toda essa volta até chegar aqui onde eu comecei. Costura feita desse lado, agora é só fazer o acabamento com o viés deste lado aqui, da mesma forma que eu fiz aqui. Prontinho o viés passado, confere, vê se pegou o outro lado bem direitinho. E
E agora a gente já pode desvirar essa maletinha, porque ela já está pronta. E olha só que linda ficou a nossa maletinha. Diz pra mim se não ficou uma fofura. Não esquece de deixar o joinha no vídeo, escrever um comentário me dizendo o que você achou e vir participar da lista VIP no Telegram. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser!